Bem-vindos ao canal Fontes de Oração. Você é pedra preciosa ou telha? Dentre as coisas que mais nos causam prazer, sem dúvida, a melhor é a consciência de que nós mesmos estamos progredindo. Pense você próprio que está se desenvolvendo cada vez que encontra dificuldades. Pense assim a cada nova responsabilidade que lhe é acrescentada. É uma oportunidade para o meu próprio desenvolvimento. Se nós somos diamante artificial ou verdadeiro, poderemos verificar quando estivermos diante da luz solar muito intensa. O diamante artificial perderá pouco a pouco seu esplendor, enquanto o verdadeiro manterá o seu brilho. Por existirem provas difíceis, é que você tem ocasião de provar que se sobrepujou a outras pessoas. Não é nada bom que um diamante verdadeiro seja confundido com um falso. Esta seleção é proporcionada na época de dificuldades. É telha ou pedra preciosa? A classificação advirá quando maiores responsabilidades você assumir. Todos os seres humanos possuem o talento e a força. Você, entretanto, não é uma telha, de maneira alguma. É pedra preciosa. Em toda e qualquer pessoa se aloja a pedra preciosa. Aquele que se julga telha será inútil, porque não se polirá e se abandonará. Porém, na verdade, não é telha. Mesmo as pedras preciosas, se não forem polidas, não brilharão. Estas são palavras de ouro de imutável valor. Em qualquer pessoa se aloja uma grandiosa força infinita, e quanto mais for polida, mais brilho externará. Com que material você quer se polir? As pedras preciosas são polidas com quê? Primeiramente, recebem com alegria o grosseiro esmeril e são polidas com lixa áspera. Então você também deve ir de encontro às dificuldades, lançando-se alegremente a lugares onde a responsabilidade seja grande. É um fato real que a sua capacidade aumentará mais e mais quando você fizer isso com alegria. É um fato recente a ciência da mente ter descoberto que em todos os seres humanos se alojam o dom e a capacidade que manifestam sua força à medida que são polidos. Cave e descubra a si próprio. Compare uma criança nascida numa família da Seishonoye com uma que nasceu numa outra família qualquer. Enquanto aquela família lhe diz: você é filho de Deus, é uma criança maravilhosa, possui força infinita, e a encoraja e a exorta para externar a infinita capacidade e força que se alojam na criança, esta, ao contrário, diz: você é um burro, desse jeito não vai para frente, menospreza a força e a capacidade que se alojam dentro da criança e a fazem se introverter ainda mais. Passados muitos anos, a criança da Seishonoye se torna gênio, enquanto que a criança de uma família comum externa, somente a inteligência comum. Veja este fato. Veja bem, aplicando esse método a si próprio, poderá fazer com que você cresça mais e mais. Se não houver ninguém que lhe diga: você é um gênio, possui capacidade extraordinária, fale você mesmo baixinho para si constantemente. Eu sou um gênio, sou filho de Deus. Aloja-se em mim a capacidade infinita. Existe em mim uma força maior que quaisquer dificuldades. Diga assim cada vez que tiver um tempinho. Fale aos seus ouvidos em voz baixa. Por outro lado, leia constantemente revistas como Ascendedor, livros como A Verdade da Vida, Seishonoye. Esses livros sempre lhe murmurarão: você é um gênio, em você se aloja a força infinita. Você é grande, você é maior que quaisquer dificuldades. A sua força aumenta perante cada dificuldade. Climas adversos, ambientes anti-higiênicos, nada conseguirá torná-lo doente. Era falso ter pensado que possuía um físico fraco. É que você próprio não havia manifestado a força. A pessoa que constantemente lê estas palavras, essas composições, é igual a uma pessoa que possui irmãos e mestres que o amam e encorajam sempre. Não há que se entristecer por não possuir pessoas que o elogiem. Não é necessário desapontar-se porque alguém o repreendera.
as palavras cheias de luz que saem de página a página o encorajam e o chamam de volta à sua força que está esvanecendo. Nasce um espírito alegre. Você se levanta, então sua força terá aumentado mais do que quando caiu. Já não resmunga sobre a queda do passado, há somente o progresso. Quanto mais difícil, mais prazeroso. Desta maneira, encorajando a si próprio, dando força a si próprio com palavras de luz e destruindo as dificuldades, encontrará a alegria de viver. A vida sem dificuldades é vida adormecida. Excursões, futebol e outras competições, as pessoas praticam propositadamente gastando dinheiro porque é mais agradável estar em atividade do que ficar à toa sem dispêndio de energia. Então podemos dizer que o estudo e o trabalho são interessantes competições porque apresentam dificuldades. E as pessoas que vencem nessas competições são exclusivamente as que constantemente disseram para si mesmo: em mim se aloja a força infinita. De hora em diante, diga sempre para si mesmo: em mim se aloja a força infinita. Incentive e encoraje a si próprio. Chame pela sua própria força a pleno pulmão e vá dominando passo a passo seus estudos e trabalhos. Aí então a sua força se desenvolverá mais e mais. Não é somente a capacidade. Com a saúde acontece o mesmo. A mim foi dada a infinita força vivificante de Deus. Jamais serei vencido. Terei saúde. Se não tive saúde é porque ignorava esta verdade. Eu sou forte. Que é do calor? Que é do frio? Que é do micróbio? O homem é um ser supremo entre todos os seres e é filho de Deus criado para governá-los. Se levantar resoluto dizendo isso sempre a si próprio, mesmo que o seu corpo esteja fraco agora, por fim irá dominar a fraqueza e poderá tornar-se pleno de saúde. Como a sua vida não nasceu da doença, nunca acontecerá de ser retirada pela doença. A sua vida foi gerada por Deus. Para quê? Deus fez nascer a sua vida na Terra porque você tem uma missão a cumprir. Se não a tivesse, não poderia permanecer na Terra. Enquanto você tiver trabalho na Terra, terá vida aqui. O alimento que faz você viver é lhe fornecido para que possa executar o trabalho e o estudo dado por Deus que está à sua frente. Há pessoas que dizem: eu sou doente e não posso trabalhar, ou eu sou fraco e não posso trabalhar. Mas, na verdade, é o contrário. Deus vai retirando pouco a pouco a vida dessas pessoas porque não querem executar a tarefa que Ele lhes destinou, e assim não há necessidade de ser-lhes dada a vida sobre a terra. Executando-se com disposição e prazer os trabalhos da terra, a saúde será recobrada. Isto é fato. Entre os jovens de Hitler não havia míope. O que nós vimos quando chegou um grupo de jovens de Hitler ao Japão é que entre eles não havia um míope. Dr. Hakuro Takano, diretor do Departamento de Profilaxia, disse: para extinguir a miopia é importante implantar no povo a ideia de que ser míope é uma vergonha. Antes havia muitos míopes entre os universitários alemães, e é famosa a história de que o imperador Guilherme passou repreensão dizendo que a responsabilidade cabia à universidade. Daí por diante foi diminuindo a miopia entre os universitários alemães. Ser míope é uma vergonha. Isso é da responsabilidade da universidade, é da minha responsabilidade. Tais sentimentos de responsabilidade curam a miopia. Querer depender de óculos, não querer se responsabilizar pela sua vista, dizer que o grau de óculos não combina, não encarar como de sua responsabilidade o fato de não ter força para dominar os seus próprios olhos e pôr a culpa nos óculos, esses pensamentos covardes enfraquecem a pessoa, enfraquecem a visão e fazem com que a pessoa se torne míope. Aquele que em tudo toma responsabilidade a si e confia na sua força interna, sem nunca querer depender de qualquer força exterior, este sim se tornará forte cada vez mais. O paralítico se curará
quando, largando a muleta, começar a se exercitar com a sua própria força. Seishonoye é lugar para treinamento espiritual. Podem existir pessoas que julguem ser a Seishonoye alguma religião, mas é um lugar onde se ensina a cultivar e desenvolver a mente, a fortalecer o corpo através da força mental, fazendo a luz fluir a mente e harmonizar a família, torná-la alegre e, por conseguinte, trazer a prosperidade e aventura. Inicialmente eu publicava a revista Seishonoye para treinamento mental e começaram a chegar muitas cartas de agradecimento dizendo que com a sua leitura o espírito serenava e, consequentemente, curavam-se as doenças. De repente, espalhou-se a notícia de que, lendo esse livro, a doença se cura. Curar-se dessa maneira era algo sem precedentes e começaram a surgir pessoas que adotavam os ensinamentos da Seishonoye como uma religião muito grata, muito boa, dizendo que livros tão bons só poderiam ser escritos pela inspiração de Deus. Por outro lado, surgiram pessoas que assim diziam: não é possível haver curas somente pela leitura de livros. É fraude espalhar algo que é impossível. Ambos, os que dizem ser apenas uma religião e os que a consideram uma fraude, estão enganados. Agora vou dizer a verdade. Realmente, a única verdade é que quando uma pessoa lê livros contendo bons ensinamentos, a sua admirável força purifica o espírito do leitor e suas angústias, e as feridas do coração se apagam. A causa da doença. Porque, no entanto, curar a doença através da purificação mental é algo misterioso. Você nunca ouviu falar de mães que ficam doentes de tanta tristeza porque faleceu um filho querido? Não viu pais ficarem doentes por terem coração desolado ao falharem em alguma empresa? Nunca ouviu a história de estudantes que, por se preocuparem demais nos exames, adoeceram? Creio que sim. Então vocês também podem compreender que o coração dolorido causa doença. Assim sendo, o que aconteceria se retirássemos do coração a dor e o sofrimento? Pensem vocês todos sobre esse assunto. A causa da cura da doença. Não é natural que a doença seja curada quando se retiram do coração a dor e o sofrimento causas da doença? Isso é tão certo quanto uma coisa molhada pela chuva secar quando estiver ao sol. Basta tirar o coração dolorido. Então, o que fazer para mudar? O que fazem comumente para melhorar o estado da alma? Na escola, para aprimorar espiritualmente os alunos, os fazem ler bons livros. Assim sendo, as pessoas em geral sabem que a leitura de livros faz mudar a mentalidade. Não é natural que a doença seja curada através da leitura de livros que mudem o coração dolorido, a acusadora da doença, em um coração alegre? A distinção entre bom e mau livro. Vamos sintetizar rapidamente o que dissemos até agora. Quando o coração se entristece, a pessoa fica doente. Quando o coração se torna alegre, extingue-se a tristeza do coração. Quando se lêem bons livros, o coração se alegra e desaparece a tristeza do coração. Quando desaparece a tristeza do coração, a doença sara. Por essa razão, as revistas mensais da Seishonoye que eu publicava para treinamento mental foram por fim considerados livros mágicos que curam doenças. E mesmo esgotando a publicação, surgiram seguidamente pessoas que queriam ler. Enquanto que as revistas comuns, quando ficam velhas, só se vendem a preço de papel usado, aconteceu o contrário com as revistas velhas da Seishonoye. Apareceram pessoas pedindo que aqueles artigos fossem ordenados e reeditados em livros. E assim se publicou a primeira coleção de A Verdade da Vida com 10 volumes, que logo foi aumentada para 15, depois para 20 e por fim para 40 volumes. Havendo maior ordem nessa coleção do que os mensários, é mais fácil a compreensão. E por isso aumentou mais e mais o número de pessoas que se curavam com a sua leitura, melhoravam no aproveitamento de seus trabalhos e estudos, e nos 3 primeiros anos foram vendidos 3 milhões de exemplares, até junho de 67 saíram 10 milhões. Atingiu-se um recorde nunca conseguido por nenhum livro editado no Japão. Notem as propagandas no jornal. Geralmente, por melhor que seja um livro, em um mês ou no máximo em 2 meses,
cessa a sua propaganda. Sabe por que isso acontece? Mesmo que se faça propaganda simulando que é ótimo livro, as pessoas que leem acabam descobrindo seu verdadeiro valor. Ah, esse livro é assim. E se fizerem falsas propagandas, no fim deixam de comprar. A propaganda no jornal é cara e, mesmo em letras pequenas, cobram 5.000 ienes cada linha. E por isso, quando o livro perde a confiança, não fazem mais propaganda, pois se gasta dinheiro. O livro que deixa de fazer propaganda em um mês é o que perdeu a confiança em um mês. O livro cuja propaganda dura 2 meses é o que perde confiança em 2 meses. O livro cuja propaganda perdura por um ano inteiro é realmente um bom livro. A verdade da vida coloca a propaganda por vários anos numa dimensão grande no jornal, porque o livro é lido anos e anos continuamente, aumentando cada vez mais a sua confiança. Se é um ser humano, não deixe que se enjoem de você em 1 ou 2 meses. Também você não deve ser uma pessoa que perca a confiança ou que os outros se enjoem de você em 1 ou 2 meses. Pode enganar os outros por um curto tempo, mas não por um longo tempo. A confiança não poderá ser obtida através da falsidade. A confiança poderá ser obtida somente pelo verdadeiro valor. Este será obtido ao ser útil ao próximo. Aquela pessoa é realmente de valor, significa que ela realmente praticou o bem ao próximo. Quando se diz que essa escrivaninha tem valor, é porque algo nela é útil ao homem, sendo bonita, sendo bem acabada, sendo cômoda. Homens, objetos ou livros são aceitos na venda porque têm valor. Ter o homem boa aceitação na sua venda significa nunca ficar desempregado. Longe de ser desempregado, sobe o seu valor, eleva-se o seu salário cada vez mais. O homem sem valor, ninguém mais o procura e, por fim, acaba desempregado. Antes de mais nada, o seu próprio valor. Antes de mais nada, deve criar o seu próprio valor. Onde está o seu valor? No caso de um livro, mesmo que seja volumoso, se não há valor no que está escrito, só possui valor correspondente a seu peso em papel. Também no homem, somente o corpo volumoso não é tudo. O valor do homem está na sua mente, no seu espírito. Se pensa tornar-se um homem de valor, é preciso, antes de mais nada, cultivar a mente, espírito. Mas onde está a mente? Em tempos idos, pensavam que ela estava na barriga. Depois diziam que estava no peito. Antigamente, os samurais cortavam a barriga para mostrar que não estavam maculados. Posteriormente, batendo no peito, diziam: tudo está no meu peito. Quando o espírito se assusta, o peito palpita. Quando fica triste, sente o peito rasgar-se. Deve ser por isso que as pessoas antigamente pensaram estar a mente no peito. Atualmente, porém, diz-se que está no cérebro, dentro da cabeça. Houve quem quisesse saber em que parte do cérebro estava a mente. E, para pesquisar, dissecou o cérebro, mas em parte alguma encontrou a coisa chamada mente. Por que não foi encontrada em parte alguma do cérebro? É porque a mente não está no cérebro. A mente não está no mundo das formas. A mente não foi encontrada porque não está no mundo das formas. Não está no abdômen, nem no peito, nem na cabeça. É como uma onda de rádio. Não podemos dizer que não existem as ondas de rádio, só porque são invisíveis. Quando instalamos o rádio com suas antenas, é-nos possível ouvir a transmissão radiofônica. Assim, também a mente é invisível aos olhos. No entanto, começa a agir como se estiver pronto o aparelho receptivo que é o corpo humano. A cabeça é a antena que capta as vibrações mentais. É por isso que a mente deixa de manifestar-se quando a cabeça se desfaz. O peito é o lugar onde se sintonizam as vibrações mentais. Por isso, o coração precisa estar limpo. O ventre, firmemente sereno, é o lugar onde se eliminam os ruídos inconvenientes. Assim, quando o nosso ventre está sereno, a nossa mente não se afoba. É porque desaparecem esses pensamentos inconvenientes. Quando se tem no peito um coração puro,
Consegue-se distinguir bem o que é agradável, o que é belo, o que é mimoso, o que é triste, o que é alegre. Como a cabeça é a antena que tudo capta, deve estar sempre límpida. Melhorar a cabeça, manter a mente sempre refrescada, sem acumular no peito preocupações, estar com o ventre serenamente assentado tanto para estudar como para trabalhar, isto é que é importante. Quando temos firmeza no ventre e sentimos-nos serenos, a cabeça se aclara. Talvez seja por essa razão que os antigos tenham pensado estar a mente no ventre. A mente, porém, não está no ventre, nem no peito, nem na cabeça, está no mundo invisível. Assim sendo, não morre e não adoece. O corpo é um aparelho de rádio que capta as ondas mentais e, por isso, a nós basta instalar corretamente a antena, entrar em sintonia com boas ondas e firmemente assentar o ventre para não captarmos ondas inconvenientes. Método para melhorar a mente. Para que as boas ondas mentais se manifestem no corpo, é necessário estarmos firmemente assentados e sintonizarmos o nosso modo cotidiano de viver as ondas do Espírito Divino. Quando o aparelho de rádio receptor funciona bem, a voz do locutor da estação transmissora é ouvida como se estivéssemos ouvindo a pessoa ao vivo. Quando a vida cotidiana estiver sintonizada com o Espírito de Deus, dentro de nós surgirão sentimentos bons iguais aos do Espírito de Deus, e então seremos vistos como pessoas de bom coração, como possuidores de um esplêndido coração e como pessoa de valor. Não adianta querermos vender um aparelho de rádio por um bom preço se esse estiver funcionando mal. Tal objeto, mesmo com descontos, não haverá quem compre. Nós, seres humanos, também não gostaríamos de nos tornar pessoas tão mal aceitas. Antes de mais nada, melhoremos o trabalho. Este mundo foi criado por Deus. Criar não significa aqui criar com as mãos como o pedreiro faz a casa, como as crianças criam objetos de barro. As ondas invisíveis da vida de Deus se manifestam de diversas maneiras, conforme o nosso trabalho, assim como as ondas elétricas invisíveis de televisão aparecem em forma de imagens nítidas ou embaçadas, de acordo com o funcionamento do aparelho de televisão. Desta maneira, como o trabalho do corpo humano é semelhante ao do aparelho de televisão, para externar o seu valor basta melhorar o seu funcionamento, assim como para valorizar o aparelho de televisão basta melhorar o seu funcionamento. Para melhorar o seu valor e a sua mente é importante, antes de mais nada, melhorar o seu trabalho. Com isso, boas ondas mentais serão captadas pela antena e o coração se tornará alegre. Método para extinguir o nervosismo. Não há momentos em que você se zanga insatisfeito e se explode? Se houver, é prova de que as ondas espirituais de Deus não estão sendo captadas no aparelho receptor constituído pelo seu corpo. Você não está dirigindo bem o seu corpo para poder se encontrar com o Espírito Divino. Em outras palavras, o seu trabalho não está muito correto. Pensa em inúmeras coisas desnecessárias, não é? Não está se dedicando inteiramente ao trabalho que lhe é dado, não é mesmo? Não estão penetrando em sua cabeça muitos ruídos inconvenientes? Concentrada toda a sua atenção, identifique-se com o seu estudo, identifique-se com o seu trabalho. O coração torna-se totalmente alegre e feliz. A saúde vem da alegria do coração, a alegria deste vem do trabalho bem cumprido. São muitas as pessoas que pensam que, se tivessem a mente alegre, poderiam trabalhar bem, e se não podem trabalhar bem é porque o seu estado mental não está nada bom. Porém, é exatamente o contrário. Isto é o mesmo que pensar. Se o locutor falasse com voz boa, esse aparelho de rádio barato trabalharia melhor. Nenhuma estação de rádio contrataria um locutor que falasse mal pagando-lhe salário. Se a transmissão parece ruim, é o aparelho que funciona mal. Do mesmo modo, o verdadeiro aspecto das ondas da vida de Deus é unicamente prazer e alegria. Se, apesar disso, as suas ondas mentais não veem pensamentos de prazer e alegria, é porque você não trabalha com inteira dedicação. Se o som do rádio está ruim, é porque o aparelho não trabalha bem. Não existe remédio melhor do que o trabalho para tornar alegres as vibrações da sua mente. Trabalhando bem, desempenhando bem as tarefas, estudando bem,
Dá-se alegria aos pais em casa. Se for um operário, dará satisfação ao chefe da oficina ou ao dono da fábrica. Experimente, portanto, dedicar-se inteiramente ao trabalho, tendo sempre em mente dar alegria a todas aquelas pessoas que se sentem contentes com o seu estudo e com o seu trabalho. Aí então, espontaneamente, o homem se tornará contente, o coração estará alegre, o corpo se tornará sadio, abrir-se-á o destino, e seguramente serão possíveis o êxito na vida e na harmonia do lar. Obrigada, meu Deus, obrigada a todos, e até o nosso próximo vídeo com o capítulo 5 do livro Dinamize Sua Capacidade.